Olá, mamãe, sejam todas muito bem-vindas. E a Thalita Stefano, foi a primeira mamãe a entrar hoje. Oi, Zana, oi, Juliana, Carmen Cíntia. Oi, Elaine, tudo bem? Caroline. Oi, Carmencita, tudo bom? Quem aí tem bebê com dificuldade na introdução alimentar ou dificuldade com alimentação, hoje este vai ser o nosso tema. Oi, Wagner, boa noite. Seja bem-vindo, temos um papai aqui. Boa noite, boa noite. Nath Cardoso, boa noite. Dormem cedo e dormem a noite toda, graças a você, seu pet gato. Muito obrigada pela notícia. Prismota, eu não aprendi com você. Mas se aprendeu, tá valendo, né, Pri? Seja com quem for, o importante é a gente cumprir a nossa missão, né? Bebê de 9 meses, passa a noite mamando ainda, então, né? Já passou da hora aí, tá começando a passar da hora de fazer o desmame noturno. Não confundam desmame noturno com desmame total, viu, gente? Desmame noturno é uma coisa e desmame total é outra, tá? Desmame noturno é fazer o desmame da noite. Meu bebê, 3 anos, dorme a noite toda, maravilha. Olá, Carla Agostinho, sejam bem-vindas. Logo a doutora Cintia também já deve estar entrando. E aí nós vamos começar a nossa live. Quem é mamãe de primeira live aqui? Quem está vindo a live hoje, a minha live hoje pela primeira vez? Graças a você eu saí da crise de depressão pós-parto. Graças a você fiz o desmame noturno. Gente, quando vocês dizem isso, eu quero que vocês deem também para vocês, né, a parcela de vocês, né? Eu levei a informação para vocês, orientei e vocês fizeram a parte de vocês, né? Sem essa atitude de vocês, sem essa responsabilidade de vocês, eu não faço nada sozinha, né? Eu fico muito feliz que vocês tenham feito, sei que meu método funciona, sei como ele foi criado, sei com que carinho eu passo ele para vocês, mas vocês têm aí, né, toda a glória de terem conseguido, terem estudado, terem feito, terem assumido com responsabilidade a maternidade de vocês, sem medo, né, sem culpa. A Emily, então, é a primeira vez que ela está na live. Seja bem-vinda, viu, Emily? Ela tem 5 dias de nascida, eu acho normal, mas minha irmã acha melhor deixar ela acordada durante o dia. O que você acha? Eu não acho nada, eu tenho certeza que está errado, eu tenho certeza que você precisa adquirir conhecimento para conduzir a sua bebê. Isso não é uma questão de achar, isso é uma questão de adquirir conhecimento e fazer o que você precisa fazer já para ir ensinando a sua bebê, tá? Ouvi dizer que com 2 meses o bebê não precisa mais mamar à noite, é verdade? Se ele não acordar para mamar, não, tá? E aos 2 meses ele já tem um jejum noturno de 5 horas. Então, a Fabi, boa noite, Fabi. A Lucimara também é a primeira live, estúdio é a primeira live. Então, voltando aqui na mamãe da bebê de 2 meses aí, alguns bebês já não mamam mais à noite, já dormem a noite toda, mas não são todos, né?
Não são todos. Aqueles que você ensina é possível. Só um minutinho, gente, peraí. Então, aqueles que vocês ensinam é possível que aos 2 meses alguns já durmam a noite toda, tá? Ninguém aqui promete isso, eu nunca prometi isso para vocês, de que um bebê com 2 meses pode dormir a noite toda, já dorme a noite toda, mas se ele dorme, ele pode dormir a noite toda, tá? Mas tem muito conhecimento aí entre a sua pergunta e a minha resposta a ser adquirido. Tem um bebê de 2 anos, mamãe que mama 4 vezes à noite. Pois é, desde os 7 meses que uma criança não precisa mais mamar à noite, tá? Caroline, Gabriela, eu sou a primeira vez, a Rosilda, sejam todas bem-vindas, viu? Vulgo Trique, seja bem-vindo. Pati, meu bebê de 7 meses acorda muito à noite, só dorme se toma mingau. Gente, adquiram conhecimento, estudem, vejam todo o meu conteúdo, tá? Salvou minha vida seu curso, obrigada a você. Estou com 9 meses. Minha bebê tem 2 anos e 4 meses, não dorme a noite toda. Já era para estar dormindo desde os 7 meses de idade. Eu tenho outras lives aí gravadas, né? Explicando para vocês tudo como isso acontece. Seu método me permitiu ter meu próprio trabalho. Você foi um guia e eu acreditei a sua essência. Obrigada mesmo. Você é luz. Eu fico muito feliz, viu, seu pet gato. Olhando por esse lado, realmente, né? Como que a gente trabalha, como que a gente dá continuidade na vida, né? Após a maternidade, se a gente não dormir, né? Se a gente não tiver ordem no nosso dia, se a gente não tiver ordem na nossa noite, não há como, né? Então eu entendo bem o que você está dizendo e eu fico muito feliz, viu? Que você tenha conseguido, tá? E que o curso tenha te ajudado e que o método tenha te ajudado. Bom, eu acabei de fixar um comentário aqui, tá? Oferta especial Dia das Mães, o link está na bio ou vocês enviam um direct. Gente, essa promoção de Dia das Mães é uma das que eu mais gosto. São 2 promoções no ano que eu tenho o maior orgulho de fazer. Uma é do Dia das Mães e a outra é do dia do meu aniversário, né? Eu sempre faço lá em agosto, julho, final de julho ou agosto, vem a promoção do meu aniversário. Eu gosto muito dessas 2 promoções, eu me empenho muito, é a melhor condição de todas as promoções que eu faço, são essas 2 promoções. Eu fico orgulhosa de fazer. Primeiro porque Dia das Mães, quem não gosta, né, de Dia das Mães, eu acho que não tem nenhuma data que para mim seja tão agradável quanto a do Dia das Mães. E depois a do meu aniversário, que eu gosto muito. Então, entrem no link da bio, clica lá no botão, você vai ser dirigida para um grupo de WhatsApp. Entre no grupo de WhatsApp e aguarde as mensagens que vão chegar, tá? Para que vocês participem da promoção de Dia das Mães, tá bom? Doutora Cíntia Fiore já entrou e eu vou chamar essa belezura que eu amo de paixão, essa profissional competentíssima, com conhecimento da doutora Cíntia em introdução alimentar e toda essa orientação. Oi, minha lindíssima querida, você tá boa? Oi, que Tudo bem? saudade! Tudo ótimo por Nem me aqui, fale, tudo nem me ótimo. fale. Deixa eu só dar
avisinho para as mamães que estão aqui. Mamães, eu tirei os comentários, primeiro que eu quero enxergar a Cíntia, porque isso aqui é um colírio para os nossos olhos, né? Ver a Cíntia é assim, então, se eu deixo os comentários, fica tudo em cima aqui no rosto dela. Segundo, porque tirando os comentários a gente se concentra melhor, senão a Sim. gente fica aqui querendo fazer as duas coisas, lendo vocês e tudo, e não dá muito certo. Então, quando nós fizermos parte da live, nós vamos fazer aí uma meia hora de live, e depois eu já vou abrir para que vocês possam fazer suas perguntas para a Cíntia, tá bom, mães? Então, tudo bem, Cíntia? Como você Tudo está? ótimo, tudo bem, tudo bem. Tava comendo agora um risotinho que meu irmão fez de abóbora com queijo derretido. Gente, que espetáculo que tava. Eu tinha comido esse Isso, risoto, põe vontade mesmo, põe nossa, vontade mesmo, e sabe põe que eu isso. tinha comido em Gramado, eu acho que foi a última vez esse risoto. E ele fez, nossa, muito parecido, assim, dava uma delícia. E tu, tudo bem? Vocês, tudo bem aí? Tudo ótimo, tudo, graças a Deus, está tudo bem Que agora. bom. Miguel deu bastante trabalho desde que nasceu, mas Sim. agora pegou um ritmo bacana, tá lindo, gordinho, Ai, com que saúde fofura. já há bastante dias, está tudo ótimo. Cíntia, eu vou pedir para você se apresentar aqui para as seguidoras. Tem muita mamãe nova, tem bastante mães hoje novas na Que live, eu já ótimo. conversei com elas. E aí eu queria que você se apresentasse, dissesse como você trabalha, qual é o seu trabalho, né? Joia. Porque eu falei já para elas que se tem uma coisa que é uma maravilha é quando o nosso filho dorme bem e come bem. O resto a gente tira de letra. Nossa, eu estava falando hoje com isso, sobre isso, né? Em primeiro lugar, mamães, sejam muito bem-vindas à nossa live. É um prazer estar aqui falando com a Eliana e transmitindo esse conhecimento para vocês, um conhecimento diário. Eu sou nutricionista infantil, tive todo o meu trajeto, né, a partir junto com a Eliana, lá no início nos webinários sobre introdução alimentar, junto com o curso do sono. E a cada dia existe uma experiência nova, né? Com as mães, essa ajuda de deixar uma mãe mais leve, tirando aqueles enigmas todos, aquela culpa exacerbada que, de fato, na grande maioria das vezes não existe, é muito da cabeça e da pressão, do cansaço materno, muitas vezes, fica tudo muito nublado. E com alimentação, como a gente sempre diz, né? Eu trabalho tanto com mães, famílias, né, em introdução alimentar, desde o bebezinho que a mãe está preparando o bebê aos 6 meses ou um pouco antes para iniciar a apresentação dos alimentos, assim como crianças que já estão seletivas, né? Se a gente for pensar a seletividade a partir dos 2 anos, só que desde sempre, eu sempre quis, e dá muita diferença a gente começar a trabalhar muito antes de começar os sinais e sintomas de seletividade alimentar. Então, isso faz uma grande diferença, mas sim, né, também é possível reverter o processo, mesmo com uma dificuldade alimentar instalada. É claro que aí precisa de método, precisa de conduta, precisa de muita orientação para que essa criança volte a comer com prazer, não porque eu quero que ela coma, não porque a mãe quer, mas porque ela precisa, né? Toda a questão oral é algo, se a gente for pensar, bastante invasivo. Não posso querer que a Eliana coma uma abóbora se talvez ela em algum momento teve um momento ruim com aquilo, né? Ela teve uma experiência negativa, talvez ela não quis, ela não gosta e tá tudo certo. Então a gente precisa entender essas peculiaridades, né, da criança e entender. Então isso me fascina muito, assim, porque ontem mesmo a gente começou o De Volta à Mesa, que é para crianças seletivas, que é a minha mentoria, e hoje a gente já teve resultados incríveis, assim, da criança que já está comendo. Por uma adaptação de mesa, de prato, né? A criança só queria comer o que estava no prato dos pais, a gente fez o ajuste na mesa e a criança comeu lindamente no seu prato. E então são detalhes assim que quando a mãe entende, a família entende tudo, volta, né, ao que é aquele brilho, né? A alimentação, todo mundo senta para Eu digo, festejar, né? quando a gente consegue controlar sono e É, alimentação,
É um prazer a maternidade, é um prazer, né? A gente não tem. Bom, assim, a gente não tem nem a dimensão É. disso, do quanto é importante, né? A gente, antes de se tornar mãe, a gente imagina, criança se está com fome, come. Não, não é assim. Imagina, criança se está com sono, dorme. Não, não é assim, né? Então, são essas coisas que vão pesando na maternidade. Bom, o tema da nossa live, então, é com relação a livre, como a livre demanda, né, desencadeia, pode desencadear aí uma seletividade. Então, vamos começar aí pelo tema da nossa live, depois nós vamos discorrendo aí sobre todos os assuntos que nós vamos abordar hoje. Exatamente. Esse tema é, assim, um dos meus preferidos, que é uma das coisas que eu bato muito na tecla, né, com as mães, de que existe um mito muito grande na amamentação de que eu preciso alimentar o meu filho com livre demanda o tempo todo, senão ele vai passar fome, eu não vou ter o vínculo materno que eu gostaria de ter. E isso muito acontece de acordo com toda a militância, né? De querer que isso seja algo que aquela mãe que não amamenta, aquela mãe que não conseguiu, seja o motivo que for, ela é culpada por aquilo, ela não fez o seu máximo, ela não se doou. Só que existem mil motivos, né, da mãe, por exemplo, não querer ou não poder amamentar. Então, quando a gente fala nessa questão, a livre demanda, ela é um gatilho para a seletividade alimentar? Muitas vezes é sim. E por que que isso ocorre? Na minha prática clínica, o que que acontece? Quando a criança começa a desenvolver introdução alimentar, vamos pensar no bebezinho de 6 meses, vamos supor que ele só mama no peito. A mãe vai oferecer esse mamar, só que uma criança que está em introdução alimentar ou que está prestes a começar a introdução alimentar, ela já deve ter mamadas estabelecidas. Por quê? No momento em que essa criança vai fazendo microlanchinhos durante todo o dia ou toda a noite, essa criança vai estar sempre com fome. Ela não aproveita toda a quantidade de leite, né? O leite mais gordo, que é o pós, e também ela vai ficar naquela sensação de não ter se saciado de forma total. E isso a criança acostuma mesmo, não é somente uma impressão, é um hábito que foi consolidado de que é assim, para ela é o que ela conhece, porque a mãe levou nesse processo. E quando vai crescendo, né, vai passando os meses, 10 meses, um aninho e meio, 2 anos, se isso não se estabelecer lá atrás na introdução alimentar, que é a criança aos 6 meses começa a ser apresentada os alimentos. A partir desse momento, eu preciso estimular com que essa criança coma. Eu preciso oportunizar com que essa criança entenda que existe uma previsibilidade de refeições diárias. Frutinha da manhã, frutinha da tarde, almoço, jantar. Eu não preciso excluir a amamentação da rotina, nem devo. Até porque eu preciso garantir crescimento, desenvolvimento adequado desse meu bebê. Mas eu preciso entender que essa criança ela está crescendo e ela vai comer para a vida toda. E ela vai se entendendo, as mães normalmente têm muita dificuldade de... Será que não vai passar fome? Sim, meu bebê está com 8, 9 meses e ele não está querendo mamar depois do almoço. Mas ele não precisa mamar depois do almoço mais. Ele se ele está se autorregulando, no momento em que você forçar isso, e às vezes elas acabam oferecendo a todo momento mamazinho, por quê? No momento em que isso acontece, às vezes a criança até mama, mas ela não quer mamar. Ela mama por aquele hábito. Então, mas Uma ele coisa ou mama. outra, ela vai abrir mão. Ou ela vai mamar e vai começar a parar de comer, ou ela vai comer e vai começar a parar de mamar, né? Que a Exatamente. introdução é o que diz o BLW, né? O BLW, quando se faz o BLW, é o início de um desmame. A introdução Exato. alimentar é o início de um desmame. Uhum. E é isso, né? É a grande dificuldade, né? Normalmente. Que o desmame, né? Se a gente for traduzir o BLW, o desmame guiado pelo bebê. É. Que ele vai sendo guiado pela autorregulação. Por exemplo, mamava de 3 em 3 horas no peito, por exemplo.
Agora tá fazendo a frutinha da manhã, tá mamando quando acorda, tá mamando uma no meio da tarde e uma antes de dormir. Nossa, eu tô apavorada, meu bebê não quer mais mamar. Não quer mais. Aí tu vai fazer um recordatório, essa criança tá mamando o que deveria ser. Então, como a Eliana disse, quando alguma direção a criança vai tomar. E o que que eu vejo na prática? Crianças com um aninho e meio, quase 2 anos, mamando em livre demanda. Acaba que ela não consolida uma rotina de refeições, ela não entra num ciclo de rotina, tá? Acaba, o ritmo circadiano fica uma bagunça sem fim, ela dorme mais tarde, acorda O muito que a gente tarde. precisa entender, e o que a gente precisa entender é que esse ritmo circadiano, ele é regido por hormônios que também ajustam os horários dessas alimentações, né? Eu, por exemplo, Exato. sou uma pessoa que, como desde criança eu almocei às 11h30 da manhã, sempre, hoje eu custo a esperar meio-dia para almoçar. Quando vai dando 11h30, é do meu organismo. Eu posso ter tomado café tarde, eu posso ter comido uma fruta. Hoje era 11 horas, eu comi um pedaço de mamão para aguentar o almoço que ia ficar pronto só ao 12h30. Senão, eu não conseguiria esperar. Então, isso é do meu organismo. O meu Uhum. organismo já se organizou assim, ele está organizado assim. E isso vem lá de cedo, vem Sim, lá desde sempre. A criança exatamente. vai se organizando, este ritmo circadiano vai montando esta rotina biológica, ela vai. Agora, se toda hora você come, se toda hora você dá uma mamadinha, se toda hora. Essa criança não desenvolve isso, fica tudo desorganizado, né? Exatamente. Fica uma desorganização assim que a criança acaba ficando irritada, porque nem ela sabe o que que ela quer. Então ela não sabe que se ela mama, se ela come, o que que ela faz. Então isso acaba gerando se a gente for pensar, seletividade alimentar é uma característica do pré-escolar, a partir dos 2 anos. Só que os sintomas começam muito antes, os sinais e sintomas, né, de recusa alimentar. O que que é a recusa? A gente acaba falando esse termo. É que, na verdade, a criança recusar um alimento é por algum motivo. Algum motivo tem para isso estar acontecendo. É uma resposta que a criança está nos dando. Ou ela está saciada, ou ela está com a rotina desorganizada e ela não consegue ter o equilíbrio hormonal que é lançado para saciedade e fome, né, que são dois extremos importantíssimos que precisam estar regulados. Quando isso está desorganizado, a criança fica extremamente irritada e a gente precisa alinhar isso tudo. Tá? Aí, quando a gente entende que alguma mudança começa no horário, né, de dormir, horário de acordar, tem um horário fixo que a gente não precisa seguir o que está no relógio, mas intervalos regulares entre as refeições são importantíssimos. A criança precisa entender onde ela está, que ela está encaixada em algo. Isso traz segurança, né? Traz confiança, e ela começa a responder muito melhor ao processo. Então, assim, se a gente for pensar, existe sim uma relação, né, de livre demanda, né, com a seletividade alimentar, com toda certeza, principalmente nos casos, né, que a gente vê diariamente de fato, crianças, né, um exemplo que eu vou dar para vocês, um menininho, estava com 2 aninhos e 3, o Joaquim, ele mamava a noite inteira. Literalmente 1 litro de leite era a fórmula por noite. Eram 4 mamadeiras de 250 ml. Ele acordava, ele passava o dia em jejum. Ele não comia nada, mas não era assim, ó. Não, ele até comia um pouquinho. Não, ele não comia nada. Era zero alimento. Então, isso, né, ele já estava num patamar assim de dificuldade alimentar, porque existem fases, né? Fases não, existem existe uma seletividade alimentar mais leve, existe uma seletividade alimentar mais grave, existe. Então, a gente precisou tirar essa criança com diluição da mamada noturna, para que ele acostumasse com menos caloria, para que eu conseguisse que
toda a fisiologia, né, do corpinho dele respondesse pela manhã. E foi muito sensacional, assim. Em 11 dias ele estava comendo cerca de 30, 36 alimentos, pouca quantidade, mas ele começou a voltar a aceitar tudo. Mas foi uma regulação hormonal total, assim, da resposta do corpo dele. E não tem como ser diferente, né? Não tem. Como tu disse, ou vai parar de comer, ou vai, né? Algum lado da criança vai fugir, né? Eu digo sempre, né, Cíntia, é a ordem da vida, a ordem das coisas, né? Sim, Quando eu digo para as mães que a ordem vem antes do amor, elas ficam muito assustadas. Mas sem ordem não há amor, você não tem como, né? Você não tem como cuidar daquela criança corretamente com seu amor se ele não tiver ordem. Então, a alimentação, eu lembro da minha frustração quando a minha filha não comia, e a Alessandra foi muito difícil de comer, era uma criança que não comia, o que eu sofri. Hoje eu sei que, tadinha, ela não comia porque ela não dormia, então ela não tinha regulação nenhuma, porque eu não sabia ensinar, eu não sabia, principalmente a rotina do dia, né? Eu sabia da rotina alimentar, mas sim. que ela não comia, eu não sabia, mas não podia comer, ela não dormia e mamava 4 mamadeiras por noite, então não ia comer mesmo, né? Olha, é bem Então é isso. uma coisa Sim. muito complicada, muito complicada. Você me mandou uma matériazinha aqui, mas eu deixei no outro celular, não estou com ela aqui para Ah, poder sim. repetir Uhum. as perguntas para você. Você pode falar sobre o que você deixou lá para mim, por favor? Claro, eu Aqui para acho, as mães. uhum, com certeza. É importante as mães saberem, as famílias, de que existe graus, né, de seletividade alimentar. E quando a mãe tem esse conhecimento de onde que está o meu filho, porque seletividade alimentar a gente fala, né? Existe em qualquer lugar que vocês vão procurar, existe no Google, nos blogs, enfim, tudo que é lugar. Meu filho é seletivo, meu filho não é seletivo. Sim, mas o que que é a seletividade alimentar de fato? Em que grau o meu filho se encontra, né? Existe uma ordem, vamos dizer assim, que eu consigo entender que meu filho precisa de ajuda, né? Ou não, é tudo mesmo, está tudo no mesmo lugar. Então existe sim, né, uma ordem que a gente vai tentar entender que, por exemplo, existem graus de seletividade: leve, moderada, grave. Quando eu falo em seletividade alimentar, que eu vou explicar rapidamente como funciona, no grave, a gente já tem uma criança que é seletividade alimentar extrema, tá? Que ela está lá na dificuldade alimentar. Essa criança pode começar com restrição de crescimento, restrição de desenvolvimento. Sim, mas o que seria de fato, né, a seletividade alimentar extrema, uma seletividade alimentar em que eu começo a entender, né, a seletividade alimentar entre leve e moderada. Eu tenho uma criança que ela está encaixada, que eu começo a ver uma diminuição da variedade de alimentos, por exemplo, comia tudo que era tipo de fruta ou comia uma variedade ok de legumes, carboidratos, proteínas, e ela começou a diminuir essa variedade. E não só a variedade, como também o volume. Mas quantos alimentos? Tipicamente, se a gente for pensar, essa criança em leve e moderada, ela ainda consome cerca de 30 para mais alimentos. Seja o que for. Uva, morango, arroz, batata, carne, peixe, frango, enfim. 30 para mais, tá? Onde ela se encaixa aqui também é que ela aceita, nessas duas iniciais categorias, ela ainda aceita um alimento por grupo alimentar. Por exemplo, carboidratos. Ela aceita batata e arroz, ou só arroz, mas ela ainda aceita. Proteínas, carnes e ovos. Olha, começou a deixar de comer carnes, mas ainda come ovo. Ela ainda está aceitando um alimento do grupo alimentar das proteínas. E assim como verduras, assim como legumes e assim como leguminosas. Então, essa criança ainda está num grau que eu preciso ligar o alerta de que eu preciso começar a trabalhar com essa criança. Para que ela não comece a rejeitar grupos inteiros, que aí eu estou com uma criança numa seletividade alimentar extrema, dificuldade alimentar. Tá? Essa criança com
seletividade alimentar leve e moderada, ela ainda tolera. Isso é muito importante entender, de que... Deixa eu ver se eu tenho um pratinho aqui. Vamos supor... Eu tenho uma forminha aqui que eu ensino as alunas a fazer o congelamento das porçõezinhas. Vamos supor que isso aqui seja um prato. A criança ainda aceita que, por exemplo, brócolis esteja no mesmo lugar, no prato dela. A criança com dificuldade alimentar começa a recusar que esse tipo de alimento, principalmente verdes, coloridos, legumes, verduras, frutas, não podem estar no mesmo prato. Elas choram, elas ficam desesperadas, e é um desespero de medo, de neofobia alimentar de fato, e elas querem que esse alimento esteja longe delas. O que a gente faz aí? A gente precisa trabalhar essa aproximação de uma forma mais lúdica. Mas essa criança ainda aceita dificuldade alimentar, não quer saber dos alimentos. É uma criança que com dificuldade, ela quer alimentos mais com os pastéis, somente crocância ou somente purê. Ou talvez os dois, mas que ela começou a recusar grupos alimentares inteiros. Então, geralmente a criança com leve e moderada, ela ainda é capaz de provar um alimento que a mãe está comendo diferente. Ela não tem aquela neofobia, aquele medo tão acentuado daquele alimento novo para ela. Ela ainda interage, pega, come. Na criança com dificuldade, ela não é capaz, ela não consegue. Ela não consegue interagir, ela não consegue tocar, ela não consegue pegar. Ela começa a recusar de forma muito precoce os tipos de alimentos. E, dentre outras características aqui, que eu não vou me estender demais, mas existem outras características mais profundas, assim, que na dificuldade, na seletividade alimentar extrema, essa criança recusa, então, menos de 20 alimentos no total, grupos alimentares inteiros. Existe um comportamento de luta ou fuga. Aquela criança está sentada na mesa, está na hora de comer. Sentou todo mundo na mesa, ela começa a ir para baixo da mesa, fazer brincadeira de esconde-esconde, querer ir lá no quarto pegar alguma coisa para brincar. Só que como ela já deve ter ouvido muito, filho, vem comer, agora não é hora de brincar. Filho, sai debaixo da mesa, vem para cima da mesa, senta aqui na cadeira. Ela começa a disfarçar. Ela começa a ir, deixa eu só pegar o meu brinquedo, né? Dependendo, claro, do quanto ela consegue falar e se comunicar, claro. Ou ela só vai para baixo da mesa, fica brincando, de vem, vai, volta e brinca de esconde-esconde. Então, todo esse ambiente, que às vezes é desfavorável para a alimentação, que o desfavorável é, muitas vezes, os pais não estarem alertas, não ter esse conhecimento para conseguir ajudar os seus filhos, né? E isso vai uma bola de neve, né? E o que eu costumo dizer, é comum a seletividade alimentar? Sim, é comum, mas é totalmente diferente de eu dizer, é normal, né? Não, não é normal. Não deve ser assim. Se não tratado qualquer grau de seletividade alimentar, a criança não consegue reverter isso sozinha. Ela precisa da nossa ajuda, ela precisa de um auxílio, né? Claro que aí, com o conhecimento dos pais, ajudando essa criança no ambiente de casa, principalmente. Aí a gente consegue ir devagarinho, mas como eu digo, né? Ontem teve mentoria, hoje a criança já começou a comer, a gente ajustou prato, lugar, talher. A criança já sentiu conforto e confiança. Ela se sentiu abraçada, ela só comia no colo. E somente do prato do pai e da mãe. Os pais não estavam mais aguentando, eles não conseguiam almoçar. Mas era a única forma com que eles conseguiam que pelo menos ele beliscasse. Então, é algo muito peculiar, assim. E a gente também está ajustando a questão do leite, né? Que estava numa quantidade além do que a criança precisava, que aí entra a questão da livre demanda. Então, a gente ajusta ambiente, local, tudo, e a questão da ingestão calórica por outras vias que não comida. Preciso ajustar, eu não tenho como fazer essa criança comer e mamar o tempo inteiro, né? Não tem como. Exatamente. Que coisa, como é bonito, né? Eu fico assim, como é lindo, né? Como é muito bonito. Eu digo que conhecer esse universo infantil
do sono, da alimentação, do comportamento, é uma coisa maravilhosa, né? É maravilhoso. Eu me lembro que tinha um outro assunto. Sobre o outro assunto que eu acho importante também falar e comunicar muito, de forma muito assertiva para as mães é que existe, hoje em dia, existem pesquisas, obviamente, mas que a prevalência sobre seletividade alimentar é coisa de criança autista, né? Estou trazendo o que se fala. Só que a gente precisa entender que existe uma rigidez, né, uma inflexibilidade maior dessa criança, né, com um transtorno do espectro autista, sim. Só que crianças com desenvolvimento típico, normal, a literatura traz com cerca de 30 a 40% de prevalência de seletividade alimentar e dificuldade. Então, isso, se a gente for pensar numa população, numa criança com desenvolvimento típico, é muito alto. E dentre essas crianças, né, porque o que se pensa? Ah, deixa com fome que uma hora vai passar. Será que essa seletividade, todas essas características que eu trouxe do que é ser seletivo, isso vai passar? Existem alguns dados da literatura que traz que cerca de metade dessas crianças até passaria com o tempo o número de sinais e sintomas, mas que essa criança permanece como se fosse uma pólvora, assim, né? Alguma coisinha diferente, uma troca de cidade, uma troca de escola, uma troca de babá, uma troca de qualquer coisa, ela já desencadeia muito fácil por uma dificuldade alimentar. Alimentar. E a outra coisa que a gente percebe também é que quando essa introdução não foi muito bem feita até 2 anos, até Nossa. 3 anos, eles permanecem numa seletividade muito grande. A gente conhece, eu conheço vários adultos que só comem arroz Sim. e carne. Uhum. Arroz e carne grelhada ou carne, um bife na frigideira e só, não come mais nada, é arroz e carne, arroz e carne, arroz e carne. Não come uma carne, se for uma carne de panela, não come um legume, não come uma verdura, não come tomate, não come alface. Outros é carne, arroz e batatinha, carne, Uhum. arroz e batata frita, carne, arroz e batata frita. Eu me Uhum. lembro que quando eu tinha por volta de 7 anos, eu passei meses comendo arroz regado com limão, era só o que eu comia. Porque, Olha. não sei, Uhum. mas eu Uhum. passei muito tempo. Uhum. Deixaram que eu comesse arroz com limão. Não me Sim. lembro nunca de ninguém ter me repreendido, nem nada. Aos Sim. poucos eu mesma fui Uhum. deixando, fui voltando a comer. Mas, com certeza, naquele momento, algum problema eu tive para agir Sim. assim. Uhum. Né? E que Uhum. naquela época, por falta de informação e tudo isso, não havia. Então, realmente passou. Mas até hoje, se eu tenho alguma dificuldade alimentar, a minha vontade é de comer arroz com limão. Olha, que Arroz legal. que acabou de fazer com aquele cheirinho Uhum. de alho, assim, aquele arroz Uhum. fresquinho. Aí eu jogo bastante limão e como aquilo, parece que me dá um alento, assim, sabe? Uhum. Não sei dizer o que é. Uhum. É muito E é interessante. muito interessante, porque tudo isso vem lá daquela relação, né, de memórias positivas Lá que daquele foram momento. criadas. É. Exatamente. E essas situações, essas sensações, elas perduram. É muito bonito de entender a história assim da alimentação. Tanto que tantos pensamentos que foram repetidos e foram positivos, eu tenho aquele pensamento também que foi negativo. Por exemplo, Exato. crianças com refluxo, crianças prematuras extremas, que passaram muito tempo com o uso de sonda nasogástrica, né? Crianças em que tiveram 1, 2, 3, independente do número de engasgos. Fica tudo registrado. Ah, mas eles eram muito bebezinhos para lembrar disso. Fica registrado. Os estudos sobre prematuridade e uso de sonda, eles estão aí e a gente fazem a relação com seletividade alimentar. Crianças com a PLV
alergia à proteína ou leite de vaca, que tiveram, né, desconforto, dor, vômito, né, enfim, diarreia, foi passando o tempo e cada vez que comia tal alimento, a criança existia aquele desconforto. Então tem que ter com essa criança aquele carinho maior no sentido lúdico da questão. Ah, não é uma criança diferente, não, nada disso. É aquela questão de tentar não apresentar uma laranja pronta picada. Descasca na frente a laranja. Deixa ter aquela memória positiva para lembrar daquele alimento sendo descascado. E que é bom e que está tudo certo hoje em dia. Que ela não tem mais reação. Né? Que ela é uma criança que já está curada, dependendo da idade, claro. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho, detalhes a mais. Pedir ajuda num ralador para cortar uma cenoura. Deixar pronto o ambiente. Deixa tocar, deixa sentir o cheiro, pedir para sentir cheiro. Nosso olfato, ele quer dizer cerca de 80% da previsibilidade do nosso paladar. Então, eu conquisto a criança nesse processo lindamente, assim, para que ela tenha menos sinais de seletividade alimentar. E são brincadeiras fáceis de eu dizer, toca para ver se está frio ou está gelado. Será que esse brócolis está quente? Não sei. Aquele registro foi legal para ela adorou. Era uma arvorezinha. Nossa, que arvorezinha legal. Vou fazer uma árvore menor. E corto o brócolis em vários pedacinhos. Então, ela está registrando se esse alimento em algum momento fez mal para ela. E está registrado, ela não tem consciência disso, mas está lá guardadinho. Ela vai vir à tona essa memória de uma forma linda, de uma forma em que ela vai querer repetir aquela ação. Quando a gente vê, a criança não está só tolerando no prato, ela não está só tocando, ela não está só dando um beijinho na beterraba para ficar com a boca cor-de-rosa. Quando a gente vê, a criança está comendo beterraba, brócolis, cenoura, porque ela sentiu conforto novamente, ela sentiu confiança de que nada de errado aconteceu com ela. E ela vai passar a comer novamente aquele alimento. Comer novamente. Muito bonito, muito interessante, né? Nós já estamos com mais de meia hora. Tem alguma coisa mais que você queira falar para encerrar e a gente abrir para os comentários? Eu acho que é isso, eu acho que entender o que eu acho que está foi ok. bem explicado, a gente, né? Muito lindo, eu adoro, eu passo a noite ouvindo. Muito bacana, Bom, muito mamães, encantador, vou né? ativar os comentários para que vocês, então, possam fazer perguntas para a doutora Cíntia. Vamos ver aqui. Hoje nós não vamos falar de sono, nem de desmame noturno, tá? Nós vamos falar somente sobre alimentação. Pode dar leite ninho depois dos 6 meses? O leite ninho, por si só, ele é um leite, né? Não é fórmula. O que é a recomendação? A partir dos 6 meses, se houve a impossibilidade do aleitamento materno, o único substituto ideal seria a fórmula infantil. Existe uma brecha, sim, né, na questão de dificuldade financeira, né, existe até do Ministério da Saúde um adendo de que existe a possibilidade de se inserir leite de vaca com diluição, só que aí precisa ser com total recomendação do pediatra, porque é um alimento em que ainda a gente sabe que reduz, aumenta o nível de anemia drasticamente. Por isso que foi retirado, né? Até um aninho a gente não ofereceria, né? E não oferece o leite por si só, porque ele não atinge todas as necessidades de micro e macronutrientes. Então, o ideal após os 12 meses, com alimentação já bem reguladinha, e o ideal o substituto é a fórmula. Mas, independente disso, questão com o pediatra sempre na impossibilidade real, que a gente sabe que existe uma grande variedade, né? A gente não pode dizer, não pode, não pode. Uhum. Olha só, esse aqui é um assunto muito recorrente, tá? Bebê de 6 meses para 7 meses, já na introdução alimentar, mudou completamente o sono à noite. Não chega a acordar, mas quer mamar 2 a 3 vezes antes da introdução alimentar.
Dormia muito bem. Será fome? Não dou janta ainda, só fruta e almoço. A questão, aí o que eu vejo, eu, Cíntia, nutricionista, né? Não questão do sono diretamente, que a Eliana obviamente vai saber melhor que eu. Mas o que eu vejo na prática é assim, começou a introdução alimentar, começa um ritual de informação sem parar para essa criança. O dia fica muito mais agitado coloco fruta, coloco isso, ligo a TV, brinco de aviãozinho, faço isso, a criança aumenta. Tem 2 pontos que eu vejo claramente. Esse nível de agitação para a criança, e ela acaba despertando mais durante a noite. E outro lado que eu vejo aqui, que aos 6 meses existe um marco de desenvolvimento aqui, importante também, normal e natural, que a criança começa a sentar, começa a ver o mundo com outros olhos, ela está vendo por outra perspectiva, né? Uma maturidade maior, tanto gastrointestinal, né, como também fisiológica. Um terceiro ponto, vamos dizer assim, é que talvez, isso é a minoria, tá? Mas pode acontecer um certo desconforto gastrointestinal, seja por volume alimentar, às vezes a alimentação é oferecida toda no mesmo momento, inicia com fruta almoço e fruta da tarde, e aí às vezes aquela criança acaba comendo de fato e talvez algum desconforto intestinal. Esses motivos que eu vejo para aumento de despertar. Né? Mas por isso, o que tu acha, Eliana, quanto a isso? Quanto ao sono? Então, isso é muito comum acontecer, né? Eu tenho a mesma percepção que você, porque uma prova cabal, é isto que acontece, a gente não tem. A gente tem aí, né, uns fatores, né, multidisciplinares aí. Então, olha só, isso que você disse, da alteração do funcionamento desse intestino, né? Isso. Para que essa criança coma a fruta e o almoço, a gente precisa realmente diminuir o leite, diminuir o mamar. Será que este intestino ainda está se preparando para conseguir absorver todos os nutrientes desta fruta e deste almoço, como ele absorvia do leite, né? Sim. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas de tudo que eu atendo, pouquíssimas crianças, pouquíssimos que passam por regressão de sono na introdução alimentar é com relação à comida. Pouquíssimos, tá? Em geral, é esse hiperestímulo. É o que eu também acho. Que é esse hiperestímulo, essa ansiedade da mãe que ele capta e ele passa, então, a despertar mais vezes à noite. E alguns raros, casos raros, realmente a gente precisa ajustar muito bem essa alimentação. O que acontece? Às vezes, começa almoçando só um alimento, só a cenoura, só isso, só aquilo. Isso vai criando buracos aí, isso vai criando... Então, o que eu oriento sempre é fazer uma alimentação completa, com os elementos completos de todos os grupos, fazer a introdução alimentar de uma forma muito bem organizada e só diminuir realmente esta mamada, se for um bebê de peito, depois do almoço, depois da comidinha, ele mama de novo, e levar isso muito bem ajustado entre a introdução, entre o alimento que ele está começando a comer e o leite. Isto estando feito e esta criança permanece acordando, já é um sinal. Olha, um exemplo, mães que fizeram educação de sono desde pequenininho, raramente me retornam, me relatam problemas de regressão de sono na hora da introdução alimentar. Raramente. Então, é muito comum que toda essa modificação do dia
cause uma regressão de sono. E a mãe, por achar que é fome, Isso. começa a alimentar à noite, e aí ela reforça este comportamento e cria uma associação negativa de sono. Exato. Isso Exatamente. é o que mais acontece. Uhum. Isso é o que a gente mais vê acontecer mesmo. Deixa eu achar outra questão aqui de comida. Então, tem um depoimento lindo aqui de uma mãe, eu vou ler aqui para as outras mães, porque esses dias eu bati pesado aqui numa live com relação a essa questão do casamento, de cama compartilhada, essa coisa toda, e ela está dizendo aqui para mim: 10 meses com o marido dormindo na sala, casamento dificultando, né? Até que uma amiga me falou sobre seu curso, fiz e agora marido de volta para a cama, filha dormindo a noite toda no quarto dela e no berço. Que Então, eu li maravilha. para aqui, maravilhoso. Então, pode Nossa, dar leitura de 6 sensacional. meses, nós já respondemos. Como faço para não mamar tanto à noite? É fazer o desmame noturno. Gente, entendam que não existe isso. Ah, ele mamava 4 vezes à noite, agora está ótimo, mama só uma vez. Dependendo da idade, está errado do mesmo jeito, porque a tendência lá na frente é voltar, é regredir, é não aprender a dormir. A partir dos 7 meses é preciso fazer o desmame noturno e não tem que mamar nenhuma mamadeira mais durante a noite, tá? É só por volta de 5 horas da manhã. Ponto. A partir dos Exatamente. 7 meses não tem que mamar à noite mais, não precisa mamar à noite mais. Um bebê, além dos 7 meses, que tem a introdução alimentar bem feita, que tem a rotina alimentar do dia bem feita, ele não tem necessidade. Se ele está mamando, tem só uma questão aí que eu percebo, que as crianças com a PLV têm mais dificuldade, vai até 8, 9 meses para cumprir o desmame noturno total. Crianças com a PLV. Tirando isso, todos dormem muito bem. Bom, quais são os dizeres que põem pressão na criança? Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Os dizeres de pressão, talvez, em relação a comer? Pode Pode ser. ser, né? Pode Pode ser. ser. O que existem formas diretas e formas bem indiretas de se falar, que normalmente as mães dizem, putz, eu falava isso e eu nunca me dei conta que isso era uma pressão para o meu filho comer, e hoje ele não quer mais comer porque eu fiz essa pressão. Coisas assim, né? Aquelas chantagens, não, vamos comer, vamos limpar o prato, senão depois a gente não vai ficar, não vai ter força para ir para a escolinha. Ou vamos comer esse pratinho aqui, senão a gente não vai no parquinho depois. Filho, teu irmão comeu todo o brócolis, por que não comeu? Vamos comer isso aqui também. Então são formas de pressões, assim, muitas vezes, né, que a mãe acha que não tá, mas diretamente, mas tá sim. A criança acaba entendendo que ela quer que eu coma, né, inconscientemente, mas eu não é que eu queira comer. Então é uma forma de pressão sim, mas às vezes de forma muito sutil, mas a criança se sente pressionada. Olha só, o Júnior, acho que é um pai que está aqui, ou é uma mamãe usando bebê com refluxo, a introdução alimentar muito pouca, aceita muito pouca comida, se engasga muito, gosta de frutas mais doces, ele tem 7 meses. Essa criança está aí com uma dificuldade mesmo, né? Sim, com Qual que é a certeza. sua... É um desconforto real, né? A gente sabe como incomoda, né, o refluxo. E o que a gente pode fazer como estratégia é, muitas vezes, utilizar refeições com menor volume dessa criança, por exemplo, 2 frutinhas da manhã, com intervalo de no máximo 1h30 a 2 horas. Se a gente for pensar, o que é o ideal? Né, o padrão, vamos dizer assim. Intervalo entre 2 a 3 horas entre as refeições. A gente pode muito bem, nesse bebê, trazer diminuição, então, do tempo, né, intervalos menores entre as refeições, um alimento um pouco mais
pegajoso, a gente tem, talvez deixar esse alimento, por exemplo, uma banana amassada, colocar um pouquinho de aveia, um pouquinho de farelo de aveia, aveia em flocos, para não deixar tão pegajoso esse alimento, ajuda na palatabilidade e ajuda no processo de digestibilidade também. Então, 2 frutas da manhã, um almocinho menor, depois um lanchinho da tarde 1, um lanchinho da tarde 2 e jantar, né? Menos volumoso, porque automaticamente ele vai estar fazendo 2 outros lanches extras, né? Então, a criança vai se autorregular. Né? E a preferência por frutas doces nesse início é muito cedo para a gente dizer, ele não vai gostar de frutas azedas. Pode, né, com o refluxo, dependendo da criança e do adulto também. Tem pessoas que têm um refluxo intenso, comem frutas azedas, mais cítricas e não tem referência nenhuma, assim como tem pessoas que, né, têm um desconforto maior. Então, ofereceu laranja para o teu bebê e ele não aumentou, né, os sintomas de refluxo. Não vai tirar a laranja por mais ácida e azeda que ela seja. Então, às vezes é muito individual aquele tipo de alimento para determinada pessoa. Então, piorou os sintomas de refluxo com abacate, por exemplo. Vamos diminuir o abacate da oferta, até esse organismo, né, melhorar, né, os Uma sintomas. coisa que eu acho fundamental, que como é uma live e as pessoas, né, escrevem aqui, a gente não tem como avaliar muito bem, mas eu penso que um bebê com refluxo nesta idade e comendo pouco, porque se engasga, eu acho que está precisando muito de um apoio profissional aí, Sem de um dúvida, sim, gastropediatra, sim, sim. tá? Um gastropediatra, pai, é fundamental neste momento, porque o refluxo, ele tem tratamento. Se é um refluxo patológico, e possivelmente o seu caso é de refluxo patológico, Provavelmente. primeira coisa é tratar. Não dá para fazer uma introdução alimentar sem orientação e sem tratamento desse refluxo. Porque por que essa criança está engasgando, né? Será que ele Sim. está engasgando ou ele está tendo esse refluxo que dificulta ele engolir? Isso o médico tem que te esclarecer. Isso é o médico quem tem que esclarecer. Então, fica aí a dica de procurar um profissional, um gastropediatra, tá? Gente, é sério isso? Porque vejo tanta criança que acorda à noite até os 2 anos. É sério sim, Mônica. Acorda até os 2 anos porque a criança não nasce sabendo dormir. Somos nós quem temos que ensiná-la, né? E às vezes as mães não sabem que tem que ensinar e a criança vai acordando, não é só até os 2, não. Eu tenho crianças com 4 anos e que não dormem a noite toda. E que tomam, pasmem, ainda tomam uma madeira, 3, 4 mamadeiras à noite com 4 anos. Então, claro que é sério. Aqui você está falando com 2 pessoas sérias, viu? As pessoas estão falando para começar a introdução alimentar com 4 meses. Meu filho fica querendo comer comida. Querendo, por curiosidade ou motivação. São as duas respostas, assim, para uma criança, um bebê de 4 meses, querer, né? Mas o querer é porque ele está curioso, ele está querendo, ele está se Curioso. desenvolvendo. Exatamente. Olha o doutor Roberto Franklin, falaram em pediatra, ele levantou a mãozinha. Chegou? Oi, doutor Roberto, quanto Fica a tempo? dica aí, doutor Roberto é um excelente médico da área de refluxo e APLV, viu? Eu mando todas as minhas pacientes, inclusive do exterior, eu mando todas para ele, porque elas têm a maior dificuldade de cuidar de refluxo e APLV no exterior. Então, vão todas para ele. Ele atende online, né? Então, papais e mamães aí que tiverem problema com refluxo e APLV, aproveitem aí para conhecer o doutor Roberto. Tá, então o bebê de 4 meses, ele fica. Não, o bebê não fica querendo comida, tá? É o que a doutora Cíntia disse, é uma curiosidade. O bebê não quer nada, ele não sabe o que é aquilo, ele não sabe o que é comida, ele não sabe o que é, né? Então, Exatamente. faça as coisas direitinho, as pessoas estão falando, você não tem que ouvir pessoas ao seu redor falando.
você precisa de uma orientação de um profissional. 4 meses, apesar de que em alguns países, e que nós no Brasil, antigamente, iniciávamos, não é que fazia, Sim, não, exato. iniciava a introdução alimentar com 4 meses, assim, olha, descascava uma laranja, dava na mão da criança, pegava uma coxa de frango, tirava toda a carne, dava aquele osso na mão da criança para ela ir sensibilizando. Não é que a gente começava a dar comida com 4 meses, tá? Eu me lembro muito bem da introdução alimentar dos meus irmãos, da minha. Agora, até hoje no Brasil, aí nos rincões mais afastados aí, a criança já come carne seca com farinha com 4 meses. Eu já vi, né? A Sim. gente fica. Agora, é o ideal, é o correto, isso faz bem para o organismo do bebê. Então, gente, tudo é uma questão de conhecimento de informação. Eu tenho certeza que a doutora Cíntia, como nutricionista, ela não indica iniciar uma introdução alimentar aos 4 meses. Mas eu já vi pediatras iniciando a introdução alimentar aos 5 meses, que foi o caso do meu neto, né? Inclusive orientado pelo Dr. Roberto, por conta do refluxo e do APLV, ele foi largando de tomar o leite, ele não gostava do leite, ele estava ganhando pouco peso e ele iniciou a introdução alimentar com 5 meses, 5 meses e meio, mais ou menos, orientação do Dr. Roberto. Né? Então, nós não fizemos aleatoriamente, teve a indicação do profissional. Então, isso é importante, é não ficar ouvindo palpites, é você fazer aquilo que você tem certeza que está agindo da forma correta, viu, mãe? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta de. Olha, aqui tem mamães, tem pessoas reclamando que não estão conseguindo entrar na, na no WhatsApp da promoção. Manda um direct para nós que a gente resolve, tá? E já já eu vou pedir para a doutora Cíntia também falar da. Fale um pouco de disquesia. Não, a gente hoje, o assunto nosso não é esse, nós temos outras questões aí, outras lives, tá? E logo nós vamos ter uma live com o Dr. Roberto, dia 10, nós temos uma live com o Dr. Roberto. Vamos pedir para o Dr. Roberto falar sobre disquesia para nós, tá? Que essa área é dele, É, ele que é com ele. pediatra. Olha, o pai está dizendo aqui, já levei, já está medicado, mas ainda continua. Será que é só refluxo que essa criança tem? Porque um refluxo, se ele está medicado, não tem por que estar desta forma. Será que ele só tem refluxo? Vocês investigaram a PLV? Tem tudo isso. Participe da aula com o Dr. Roberto aqui dia 10, que nós vamos fazer essa pergunta para ele, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui questões. Mamãe perguntou em relação ao ovo, com que idade? Desde 6 meses, tanto Então clara responde, quanto porque a eu ainda não gema. achei. Uhum. Tanto clara quanto gema, desde os 6 meses, a melhor forma, oferecendo uma forma ou de omelete ou de ovinho mexido nesse início. Se for oferecido a gema, né, muitas vezes, isso é o que a gente mais sabe hoje, porque a gente pensa, vou dar a clara e depois a gema para ver, né, a reação. Hoje em dia não, a gente faz de forma única, né, mas a gente oferece preferencialmente junto, misturado, porque houve alguns casos em que as crianças têm uma maior dificuldade, né, de começar a entender que aquela gema que cola nos rebordos da gengiva, céu da boca, eles começam a chorar e não conseguem retirar aquele alimento. Então a gente nota que nas primeiras ofertas, né, do ovinho, é melhor o ovo mexido, o omelete, que ajuda no processo de conseguir fazer a lateralidade de língua, né, para aquele alimento ir para o lado da bochecha. Quando essa criança tiver 1 mês a 2 de experiência de mastigação, que está sendo aprimorada, aí a gente pode tranquilamente oferecer separado, o ovinho, a clara, até para mostrar, né, o ovo cozido, enfim. Mas desde os 6 meses, sem problema nenhum. Olha, nós temos uma colega sua aqui, uma Nutri, dizendo assim, tenho gêmeos que nasceram
8 meses, e uma tem seletividade, a outra não. Comecei a introdução com 7 meses. Interessante que no sono é a mesma coisa. Gêmeos, um sempre tem problema com sono e o outro não tem ou Uhum. tem muito menos. É sempre assim. Sim, Agora, na alimentação eu não sabia que muito, existia. muito. Eu vou te dizer, olha, 100, eu não vou dizer 99,9 para não ficar clichê, mas 100% dos gêmeos que eu já atendi até hoje, um tem, o outro não tem. É Mas, impressionante. gente, Às vezes, nas por cadeirinhas de que será? alimentação, São respostas que a gente ainda não é, tem da ciência, né? exato. As cadeirinhas de alimentação, e eu olhando os vídeos, né, nas consultorias, ó, me manda vídeo que eu preciso ver, eu preciso ajustar aqui, ali, aqui, ali. Aquela criança que come mais normalmente, que não tem aquele grau um pouquinho mais elevado, se ele tiver, pega o alimento da cadeira do outro, do pratinho do outro, come o seu e come o do irmão. É um Come sarro dele, de come do irmão ver. do meu irmão, eu vou te dar uma mãozinha aqui, vou te ajudar. É impressionante. É que nem história do sono, é muito comum, muito comum. Interessante. No sono eu É, sabia que era assim, mas na alimentação não. sim, muito. Minha bebê mama e come comidinhas de panela. Não Uhum. pega mamadeira. Ela tem 8 meses. Provavelmente porque mama no peito ou mamou no peito. Com 8 meses você já pode dar o leitinho de manhã e à noite num copinho, né, Sim, doutora Cíntia? Num pode canudinho, a sim. criança já toma. Pode sim, e principalmente se a alimentação está estabelecida. É, de manhã e à noite está tudo certo. Se está estabelecidas as refeições durante o dia, está tudo certo. Claro que, por exemplo, uma consultoria há pouco que eu terminei de atender, a criança estava com 9 meses e meio e não quis mais saber de leite, nem de peito, nem de mamadeira. Então, existe a regra que eu não gosto de seguir, não gosto porque não é uma regra real, né? Leite materno ou a fórmula é o principal alimento do bebê até 1 ano. Né? Está escrito lá, estampado. Gente, tem crianças que largam o leite de fato e comem muito bem com 8, 9 meses. E o que que a gente vai fazer? Não, Não, ela precisa eu não mamar consigo até uma. essas Não regras, essas existe coisas, né? isso. Não existe. Tem criança que come super bem, já mama de Nossa. manhã e mama à É. noite e tá tudo Uhum. certo. E mama porque você não dá comida no lugar, porque Sim, se der exato. também não. É isso aí. Então a Olha, gente precisa olhar, né? De A forma Mônica individual. está pedindo se pode falar, por favor, dos sinais de prontidão Sim. para iniciar a introdução alimentar. É regra começar aos 6 meses? E se ainda não tiver todos os Uhum. sinais? Aí a gente vai de novo discutir a tal das regras, as tais das regrinhas, né? Exatamente, exatamente. Então, se a gente for pensar quais os sinais que eu preciso avaliar externamente, que são sinais de prontidão, que mostra que aquele bebê está pronto para começar a receber os alimentos, né? Está pronto de forma externa, que eu vou ler aqueles sinais. É um bebê que já está sentando, né? Ele consegue sentar com o mínimo de apoio. Não é aquele bebê que sentou, pendeu para frente. Não, esse bebê ele precisa de um ajuste. Né? Se a gente está com o mínimo de apoio, é aquele bebê que sentou, fica 2, 3, 5 segundos e cai para o lado. O que eu posso fazer se ele já tem 6 meses e está sentando com... O que é o mínimo de apoio? Que as mães normalmente não sabem. É colocar uma almofadinha atrás nas costinhas, um rolinho nas laterais aqui da cintura, para que ele não fique pendendo para um lado e para o outro. Isso aumenta o risco de engasgo. Outro sinal é a criança ter um movimento de protrusão de língua diminuída, que quando eles têm um movimento muito acentuado da linguinha antes dos 6 meses, quer dizer que ele não está pronto no sentido de ter que aceitar aquele alimento dentro da boquinha. Então, ele está se defendendo, é um reflexo de proteção também. Um outro sinal é a criança conseguir pegar um objeto, um alimento, né, com a mãozinha, Levar a boca. levar a boca, exatamente, fazer esse movimento. Um outro sinal é a criança ter interesse, né, nas pessoas se alimentando, seja pai, seja babá, seja avó, seja mãe, seja quem for, ter interesse, é um sinal de prontidão, diferente daquele sinal aos 4 meses, que é a motivação e curiosidade, que ela está olhando e quer saber o que é. Né? Aí a gente tem junto aí, que é uma das coisas que não faz sentido para mim, porque se tem controle cervical, tem controle postural. No sentido de, um deles é ter controle cervical, né? Mas se esse bebê já está sentando, né, automaticamente
ele já tem controle cervical. Então, a teoria é essa, mas meu bebê fez 6 meses e não senta com o mínimo de apoio. Tem um movimento da linguinha muito para fora. Eu vou esperar alguns dias para iniciar a introdução alimentar. Porque senão eu vou ter que estar... Às vezes é questão de 3 dias, 7 dias, esse bebê já começa a modificar totalmente o desenvolvimento deles, é muito rápido aqui. O Alonso foi um que iniciou a introdução alimentar, ele tinha um movimento de protusão muito acentuado no início. Eu esperei, ele começou com 6 meses e 16 dias a introdução alimentar. E foi muito melhor. Porque senão eu ia ficar frustrada de que ele não come, ele bota tudo para fora. Eu esperei esse períodozinho, fui testando, deixei ele pegar o alimento, deixa na cadeirinha, deixa manipular, deixa cheirar, deixa Não fazer. precisa no primeiro dia. Fez 6 meses, então bota na cadeira e chega com a colher na criança. Não precisa isso, né? Não Exatamente. precisa. Vai Tu vai testando, vai percebendo. dessensibilizando, tu vai dessensibilizando, deixando a criança mais confortável, né? Sem aquele medo, né? E aí começa a aceitação de forma bem melhor, assim. Olha só, a Mônica, de novo, aquela mãe que a gente já respondeu. A pediatra do meu filho indicou iniciar a introdução alimentar com 4 meses. E eu não tinha conhecimento, comecei, infelizmente orientada por profissional. Bom, quando eu disse para que vocês procurem profissional, é evidente que eu quero que vocês procurem um bom profissional e a gente nunca sabe, né? É o Sim. tipo da coisa, você foi numa profissional que tem a visão de iniciar a introdução alimentar aos 4 meses. Por que será que ela... Eu tenho notado que até então, quando eu comecei, por exemplo, houve uma onda, né, assim, que era crime iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses. Depois começou a haver uma flexibilização por conta do aumento da PLV, do refluxo, essa coisa toda, o aumento ou maior diagnóstico, Sim, né, condição de também. maior diagnóstico, tudo. E aí começou-se a se falar em introdução com 5 meses para casos específicos, ou aqueles bebês que têm os marcos de desenvolvimento já de pronto, todos eles prontos, né? E que querem comer. Você Uhum, percebe que ele está pronto, não é que ele quer comer, mas uhum, você percebe que ele está pronto para comer. Então, entre 5 meses e meio e 6 meses, iniciava-se. E agora, ultimamente, eu tenho visto uma leva mesmo de pediatras indicando novamente a introdução alimentar aos 4 meses. Eu não sei por quê. Eu não sei, nunca tive contato com nenhum pediatra que tenha esta postura dos 4 uhum, meses. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria indica a introdução alimentar aos 6 meses de idade. Tá? Então, Mônica, se não houve problema, né? Se sua filha se saiu bem e tudo, eu acho que você não precisa ficar assim tão tristinha como você está mostrando aqui na sua uhum. mensagem aí com as carinhas aí de lágrima, né? Deu certo, não sei se deu certo ou não, mas nós vamos falar com o doutor Roberto dia 10 aqui sobre isso, viu, Meirinha? Anota para mim, por favor, que é uma das coisas que eu quero saber dele. Por que tanta indicação de introdução alimentar aos 4 meses, quando já tinha se atingido uma orientação e quando a orientação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, Uhum. até onde eu sei, é aos 6 meses de idade. Agora eu queria que, posto isso tudo aqui da minha forma leiga, com alimentação, não sou nutricionista, que você fale para nós, do seu ponto de vista, qual é o lado negativo de uma introdução alimentar aos 4 meses. Uhum. O que eu vejo direto, isso as mães, para mim, no direct, até agora deu uma baixada nisso, mas antes era um pouco mais, questão de meio ano atrás, estava mais intenso isso, de as mães, Isso. Cíntia, eu tô apavorada, recebi isso aqui do meu pediatra, né, do pediatra do meu bebê. Aquela folha completa com papinha aqui, papinha ali, papinha assado.
né, com legumes, depois alimentos verdes, depois alimentos só amarelos, depois não tinha fundamento, assim, e eu não consigo entender da onde, porque não existe essa recomendação, né, nem lá atrás, nem em algum momento, se fosse pensar na questão de alergia, né, para ver se amarelos ou verdes, não existe isso aqui. E eu comecei a me indagar muito sobre isso, e uma das coisas que que eu vejo assim, ó, na prática é a frustração materna lá em cima, porque as crianças, a grande maioria, como elas não têm os sinais, né, de mastigação, de sentar, porque quando eu estou sentada, eu consigo ter um movimento de mastigação, de lateralidade, de engolir, de forma bem certinha. Se eu, adulta, que sei comer, como assim, eu preciso baixar meu pescoço para conseguir engolir. A criança não consegue fazer isso. O que acaba acontecendo? Alimento na mamadeira, alimento liquidificado liso, porque é o que a criança conseguiria de forma mais eficaz engolir, só que a mãe não está entendendo o porquê que aquela criança está aumentando os despertares noturnos também. Isso é uma realidade muito. Cíntia, meu bebê começou a introdução alimentar com 4 meses e agora começou a acordar 5, 6 vezes na noite. E o que acontece aí? Desconforto gastrointestinal total, porque a criança aos 4 meses, hoje em dia, se sabe que existe que não existe todas as enzimas prontas para serem liberadas na sua integridade para Esse degradar gordura. esse é o ponto Esse é o muito ponto principal. crítico que eu acho. Esse é o ponto. Exatamente. Para mim, esse é o maior, assim. Para degradar um carboidrato vindo lá da abóbora, eu preciso de um tipo de enzima que essa criança não tem na sua totalidade. Proteínas, outro tipo de enzimas, tá? Gorduras, outro tipo totalmente diferente de enzima, que é liberado. Outra enzima. Exatamente. Para degradar na sua partícula mínima para ser absorvido via intestinal, velocidades intestinais. Então, o que acaba acontecendo? Como o organismo do bebê não tem essas enzimas todas prontas e eficazes para degradar e absorver, esse alimento vai ficar ali. Ele não vai ser degradado na sua partícula mínima e ser absorvido. Então, aumento de diarreia, aumento de desconforto, gases, enjoo, né? E por aí vai. Então, esse para mim é o ponto auge de tudo, sabe? A gente está tirando o leite, que seria a alimentação natural para esta idade, e que ele tem a condição de absorver, tem as enzimas e tudo, está colocando um alimento que talvez ele não tendo ainda essas enzimas, ele também não absorve, porque se o alimento sai inteiro, aquele caso da gente olhar as fezes do neném e ver pedaços inteiros de alimento. Este alimento não está sendo digerido, né? Ele não está sendo degradado, ele não está sendo absorvido. O intestino não tem como absorver essas moléculas, né? Alimentares, porque as enzimas não quebram esse alimento. Então, eu acho que esse é um ponto muito sério da introdução alimentar aos 4 meses. Não sou da área, né? Mas por tudo que eu leio, por tudo que eu pesquiso, que eu vejo e que eu estudo, eu acho que esse é um ponto que tem que ser. Por que antigamente era tanta criança comendo? Por que era o hábito das mães antigas passar a comida na peneira ou amassar com o garfo e depois bater, ou mais para frente começaram a bater no liquidificador? Porque senão a criança não comia, ela tinha só 4 meses. Exatamente. Então, o liquidificar era passar na peneira. Exatamente. Hoje em dia, a recomendação não liquidificar, né, não peneirar. Por que se fazia? Por que diz não fazer isso? Porque aos 6 meses em diante, né, pensando nesses sinais todos, a criança já não precisa, ela consegue sentar, consegue mastigar, né, e engolir o alimento. Então, não precisa mais fazer isso que era feito lá, porque antes a criança não tinha essa possibilidade. Não tinha, ou ela engasgava, ou ela... Né? Então, é exatamente isso. É um histórico, né, que vai passando. E existe muito uma recomendação mundial, né, que tu falou do Ministério da Saúde, falou da Sociedade Brasileira de Pediatria.
A questão da Organização Mundial da Saúde é como se fosse um termo guarda-chuva, vamos dizer assim, que rege todas, né? Uhum. Sociedade Brasileira de Pediatria, canadense, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Americana. todas. Então, a Organização Mundial da Saúde fala que introdução alimentar a partir dos 6 meses de idade. Por que Estados Unidos, Canadá, aos 4 meses? Existem, aqui no Brasil também, em alguns locais, mas no exterior é praticamente todos, não digo todos, todos em relação ao que eu Mas, conheço com as mas, minhas posso alunas. mas você sabe que tem mudado um pouco, mesmo lá existe uma corrente que inicia aos 4 meses e uma corrente que inicia aos 6 meses, pelo menos nos países que Uhum, eu fui até hoje. sim. Uhum. Então, o que eu noto conversando com as alunas? Existe um consenso, assim como aqui. É um consenso entre pediatras. A partir de uma organização, de uma recomendação, existe Tá, consenso. Ah, mas a gente existe consenso aqui que a gente faz assim. A gente recomenda assado. Então, aí precisa ser uma recomendação liquidificada, lisa, que a criança não vá a óbito por engasgo, por qualquer outro processo. Só que mesmo assim é um consenso entre os profissionais daquela região. Entende? Aqui no Brasil entendi. também tem. Tá? Eles entraram em Tem. consenso que eu vou continuar fazendo assim. É. E que aí continua, se perpetua isso, né? É. Mas eu tô louca para Por assistir que essa live do Dr. Roberto aí, dia 10, né? ah, dia 10. Vou estar Por aí. que suplementar com ferro depois que começa a introdução alimentar? Uhum. Essa é uma recomendação, assim como a vitamina D. O ferro também é uma recomendação geral. Não é para toda criança que essa recomendação é realizada. Muito cuidado aqui, tá? Então, assim, existe assim, né? Se a gente for na Sociedade Brasileira de Pediatria, ferro, vitamina D. Só que não é para toda criança. O Alonso, por exemplo, né? O meu filho, ele tomava, né, o leite do peito, começou a introdução alimentar. A gente fez a avaliação, a pediatra disse: não vou recomendar ferro para o Alonso porque não tem a mínima necessidade. Então, a necessidade é individual, totalmente individualizada. Então, essa recomendação, ela está ali, mas precisa ser avaliada com o profissional. Não saiam oferecendo, né, nem porque eu falo isso porque eu vejo diariamente, assim, né? Eu vou começar a dar ferro pro meu filho, vou começar a dar ferro pro meu filho. E a recomendação errada, né? De que é 1 gota por quilo de peso. E não é assim. Depende do quanto que tem de ferro naquela gota. Então precisa de Exatamente. orientação. É bem isso. Meu filho quer comer ovo todos os dias no café da manhã junto comigo. Eu frito na água. Pode? Com certeza, Se ele pode comer, né? com certeza pode, sem dúvida nenhuma. Se a gente for pensar em Ó, concentração de nutrientes, o ovo, depois do leite materno, é o segundo alimento mais completo do mundo em concentração única por si só, né? Em questão de clara, gema, vitaminas, minerais, proteínas, gorduras. Pode, com certeza. meu filho, quando começamos a introdução alimentar, comia demais, adorava comida. Ou seja, com 7 meses já mamava só 2 vezes. É o caso das minhas Uhum. comilonas aqui de casa também, Laura e Alice. Comiam o que eu não conseguia comer numa refeição, porque eu tenho redução gástrica. Eu Uhum. não conseguia comer a quantidade que aquelas duas comiam no almoço e no jantar, Uhum. bebês, que nem assim, com 9, 10 meses. Era uma coisa, né? E só mamavam 2 vezes também, porque daí mamavam de manhã, daí tinha a fruta e o almoço, depois a fruta, depois o jantar e por último a mamadeira, né? Para dormir, porque já mamavam mamadeira. Então é isso. Alguns bebês comem muito, é isso mesmo, né, Cíntia? E tá Acontece. tudo certo, Tudo né? certo, nada de errado. Comida de verdade, fruta, verdura, legume, carboidrato, leguminosa, tudo que é tipo de comida de verdade não tem Enquanto o problema bebê nenhum. estiver comendo, você dá. Ele para Exatamente. quando ele quer, Vai né? mostrar os sinais de Tá. sociedade aí, com certeza. Ó, se esses sinais de prontidão estiverem ok aos 5 meses, pode iniciar? Nós já até falamos sobre isso. Sim, já falamos, né? Dependendo, essa criança não vai ter todas as enzimas aí prontos, porque sinais de prontidão, lembrem, são sinais externos.
Externo. Enzimas, parte fisiológica são sinais internos. Que esse bebê, se a gente for colocar uma lupa lá dentro e ver, será que essas enzimas desse bebê lá dentro no estômago estão todas ok? Não, não estão provavelmente todas prontas para liberar. Então, ideal 6 meses completos a partir de analisar os sinais de prontidão, exceto alguns casos, né, como refluxo, EPLV, que tem indicação específica do profissional aí. É. No caso de bebê prematuro, considera a idade corrigida ou cronológica? Ou depende dos sinais de prontidão? Acho que as duas coisas, né? As duas juntas. Nasceu abaixo de 37 semanas, 36 e tanto, abaixo disso, eu já vou utilizar a idade corrigida até 40 semanas, né? Eu corrijo a idade e analiso os sinais de prontidão, sim. Tá. Minha bebê come bem, mas não ganha peso. De manhã come mingau, lanche, frutinha, almoço, lanche da tarde, frutinha e janta. Ela só não aceita muito bem feijão. O que será que é não ganhar peso para essa mãe, Sim. né? O que será que é não Exatamente o que... ganhar peso? Quando eu Primeiro que ouço não isso, tem a idade dela aqui para gente, então fica difícil a gente sim. responder, viu, mãe? Uhum. Tá? Vamos para o próximo aqui. Como é o alimento ofertado aos 6 meses? Quantas vezes ao dia? 6 para 7 meses, eu gosto da introdução gradual, né, da refeição, fruta da manhã, espero alguns 3 a 5 dias, fruta da tarde, almoço, final do 6º mês, o jantar, ou a partir do 7º mês, inclusão do jantar. Então, a partir dos 7 meses, essa criança deve estar com 4 refeições estabelecidas. Ela não precisa estar comendo grandes volumes, o que normalmente existe essa interpretação errada, né, de tá comendo de tudo, né, aos 7 meses. Não, mas precisa estar estabelecido para que essa criança tenha essa previsibilidade e comece a aceitação se formar ali. Continuando, né? Uhum. Água, quando dar? Demorou para aparecer a água aqui. Demorou a água, Então, Demorou. então, a água iniciou a introdução alimentar, comida, né, além do leite, começa a oferecer a água a partir do início da introdução alimentar. Isso. Sou aluna da Eliana, meu bebê está com 1 ano e 8 meses, aceita bem os alimentos, faz todas as refeições, mama de manhã e antes de dormir. Tenho o livro da doutora Cíntia. Ai, Aí, que nossa, linda! Livro de mãe. receitas, que máximo. Que Dia joia. 10, a Mônica, dia 10 quero estar aqui sim. Infelizmente foi um inferno a introdução alimentar do meu filho, o de 4 meses. Talvez eu poderia dar meu relato no privado, porque foi muito traumático. Até 1 ano e meio foi horrível. Pois faça isso, manda seu relato no privado, manda para a doutora Cíntia também. Isso é Manda. muito Isso. importante para nós, Muito viu? importante. A gente vai Doutora, o entendendo. que você acha sobre alimentação? Veja, eu estou indo meio rápido, gente, porque são perguntas ótimas e a gente tem que São muito aproveitar ao boas máximo, mesmo. porque nosso tempo já está estourado. Então vamos correr, porque eu não posso passar de 1 hora e meia, porque senão eu posso não conseguir gravar a live e vou chorar muito se eu não gravar essa live. Então, como é que era a pergunta Alimentação mesmo que ela falou? vegetariana para Vegetariana. crianças. Uhum. O único adendo aqui, né, dentro do meu trabalho também, do curso de introdução alimentar e consultoria, eu tenho todo o cardápio pronto para uma alimentação vegetariana, porque não é colocar alimento e só excluir carne, né? Existe uma combinação de tipo de carboidrato com tipo de leguminosa, que existe aquela questão de ferro não M, né? Uma questão toda que vai ajustar essa falta, vamos dizer assim, do tipo de ferro, né? Do tipo de nutrientes que faltaria numa alimentação com carnes, enfim. Então, é super possível a combinação, é uma alimentação linda, colorida, mas eu preciso ter um cuidado com a B12, né? Que existe, né, nas carnes, enfim, e ter esse acompanhamento do profissional, né? Dizer, ó, estamos aqui, não, vamos suplementar tal tipo de vitamina para que o teu filho fique com essa alimentação bem estabelecida. Então, é super possível, mas precisa de uma orientação, né, complementar aqui, mas é super possível. Tem várias alunas que são, e as crianças acabaram sendo, né, e tá tudo certo, é tudo
nos trinques, assim como a gente diz. Tá. Bom, Meirinha já puxou minha orelha várias vezes aqui, que já deu 1 hora de live, mas eu vou repetir, eu vou ver mais umas 2 perguntas que tem aqui. Meu bebê não quer comer fruta de forma nenhuma, está com 6 meses e 20 dias, almoça bem. Uhum. Aí Então, tem mais uma mãe perguntando, dizendo, Uhum. vou fazer as 2 perguntas para a gente ganhar Ótimo. tempo, e aí você já Uhum. responde junto. Tem uma mãe dizendo que o bebê dela também começou aceitando fruta, que agora não aceita mais, só Uhum. aceita caqui. Ele tem 7 meses. O que que ela faz? Ela oferece a outra fruta primeiro e, se ele não comer, oferece o caqui? Ou como que ela faz? Uhum. E a outra Ótimo. é essa, que não quer comer fruta de forma nenhuma, está com Uhum. 6 meses e 20 dias e almoça bem. Uhum. Excelente. Que tu vais fazer quando a criança começou a rejeitar fruta ou não quer saber desde o início? Você vai analisar. Textura e temperatura são muito importantes aqui. Tem casos em que a criança tem uma certa hipersensibilidade no início à temperatura. Temperatura, por exemplo, muito gelada, deixa alguns minutos, 10 minutos fora da geladeira e tenta oferecer esse alimento. Corta essa fruta na frente do bebê. Evita trazer, por exemplo, a banana amassada pronta. Ele não entendeu o que é aquela papa única de uma única cor. Ajuda o teu filho a conhecer aquele alimento, a descascar. Come você um pedaço da fruta para ele entender que se a mamãe está comendo é bom para mim, eu tenho essa confiança. Então, ser exemplo vai ajudar muito no processo. Tá? Importante também aqui a questão de temperatura que eu falei em relação a algumas crianças precisam de um alimento um pouquinho mais morninho, né? Esses dias uma aluna minha, eu disse assim, ela disse assim, Cíntia, eu não sei o que fazer mais, ele não quer de jeito nenhum kiwi. Olha, eu disse, pode ser que o paladar dele não goste do alimento, mas a gente não desiste na primeira oferta. O que tu faz com o kiwi? Coloca 5 segundos no micro-ondas, porque a temperatura às vezes gera conforto sensorial para aquele bebezinho que nunca teve outro alimento na boca, é só o leite que ele conhece. Ela colocou o kiwi no micro-ondas por 5 segundos e ela me disse assim, ó, meu bebê chegava a pedir mais pelo kiwi amornado. E coisa mais bonitinha de ver. Ela me mandou um vídeo, coisa mais querida. Interessante, né? É um conforto sensorial. Então, temperatura, tamanho do alimento, começa a investir nesse tipo de lúdico aqui. É muito importante isso para a vida da criança. Em relação ao caqui, que a criança, né, prefere, né, só o caqui e não os outros É. alimentos, tenta trazer os 2 alimentos juntos, né? E depois tu pode tentar trazer o outro alimento, deixar a criança explorar aquele outro alimento, por exemplo, a banana. Vamos pensar na banana para não fugir da linha de pensamento aqui. Traz a banana, descasca, amassa uma pontinha da banana na frente dele e traz o caqui também. Por quê? O que essa criança gostou do caqui? Ela teve algum conforto sensorial, ela gostou, ela foi apresentada de uma forma talvez mais interessante nesse momento, ou a mãe estava comendo junto. Enfim, a gente tudo fica mirabolando hipótese aqui do que funciona. Só que no momento em que eu trouxer essa outra fruta, essa criança vai reduzir tensão, tá? Isso tudo é muito importante também do ponto de vista de comportamento. Então, reduz tensão. Opa, tem aqui aquele alimento que eu gosto e eu já estou experienciando outro alimento. Na prática, eu sinto e vejo que quando eu consigo trazer os 2 alimentos, essa criança aumenta a tendência de aceitar um outro alimento novo. Porque elas já me entenderam. Tipo, como se fosse algo assim, sabe? De questão comportamental. E a criança tem a tendência a aceitar mais esse alimento. Então, traz um, traz outro, junta os 2, vai testando novas ofertas nesse formato que ajuda bastante. Que bacana. Eu queria que agora você dissesse do seu trabalho, o que está rolando aí. Eu sei que você está com uma forma nova aí de atender, ou não é nova, mas Sim. você está Uhum. aí numa semana. Eu queria que você contasse aqui para as seguidoras, Ah, porque se alguém sim. precisar, né, Claro. é só te procurar. Claro. A gente iniciou agora essa semana a mentoria, que é para crianças com seletividade alimentar, pais, né? A gente tem uma reunião no Zoom uma vez na semana, começou
Ontem foi a primeira mentoria, são 6 mentorias, e a gente tem um grupo no WhatsApp também, só que essa turma ela abre cerca de 2 em 2 meses. Às vezes, dependendo do fluxo, se tem o curso de introdução alimentar, que também existe, a gente passa para 3 meses. Então, agora a turma está fechada, mas existe lá no link da bio um linkzinho de pré-seleção, onde amanhã me interessei pelo trabalho sobre seletividade alimentar, né, que é a minha mentoria. A gente se reúne no grupo, onde a gente iniciou às 9 e acabei ficando até 1 da manhã com elas, batendo papo e orientando, porque o tratamento é todo individualizado. Então, é um sucesso de resultados, assim, mas eu gosto de ter esse contato uma a uma, assim. Então, o link está na bio, para quem quiser se interessar por uma próxima turma. E tem o curso de introdução alimentar, que ele está com as vagas abertas, né, para bebês que estão iniciando a introdução alimentar. Tem o nosso iniciando e não, né, dos 6 aos 24 meses, que é o período de introdução alimentar. Que esse curso, ele tem o nosso suporte, né, meu e da Jéssica, nutricionistas da equipe, que é muito bacana também, né? Existe suporte, que é o Help Nutri, que a gente está ali, né, com elas via plataforma. Muito lindo, assim, ensinando os bebês. Esse trabalho maravilhoso. É muito bacana. É muito maravilhoso. Muito bacana. Bom, eu vou responder rapidinho só essa última pergunta aqui, tá? Vou também comunicar a vocês que a promoção do Dia das Mães está rolando. Tem um link lá na minha bio, tá? No meu perfil, na minha bio, um linkinho azul lá, onde vocês clicam e vão para o grupo de WhatsApp e aguardam a oferta lá. Tá? E, Roberta, bebê de 7 meses com todas as refeições do dia, ok? 2 sonecas. É normal acordar 3 vezes à noite para mamar? Não é. O seu bebê não está com problema de sono em relação à alimentação, ele está com associação negativa de sono. Você precisa fazer a educação de sono antes que ele também comece a acordar mais vezes e acabe influenciando no dia dele, ou na alimentação. E essas coisas podem ou não acontecer, mas você tem um problema só de sono. A alimentação está perfeita, está tudo ok. Seu problema é de educação de sono, tá? Aproveita a promoção, entra lá no link e aguarda lá no grupo do WhatsApp. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada. Doutor Roberto, muito obrigada pela presença aí na live também. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, senão daria para ter o chamado aqui, a gente bater um papo, mas né, o tempo não deixa. Então, muito obrigada a todas. Cíntia, te agradeço muito, viu, a sua disponibilidade aí em aceitar o nosso convite. Um grande beijo, um beijo para o Alonso, um beijo para o Daniel. Tá, joia. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês, Eliana. Agradeço imensamente o convite. E um prazer estar ajudando, né, junto nessa questão de sono e alimentação, que não tem como a gente separar. E esclarecer muito mito, muita questão aí que perdura, né, nesse processo aí. Um beijo em vocês, um beijo nos netos, todo mundo. Obrigada. E um beijo, meninas. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sigam a doutora Cíntia, que vocês têm muito a ganhar. Ela tem um conteúdo maravilhoso lá no perfil dela, viu? Um grande beijo para vocês.